Fala galera, amigas e amigos do Família da Nação, Matheus Pereira no Flamengo, hein? Olha aí, quem diria uma notícia dessa? Jorginho jogará no Flamengo, é isso mesmo, Jorginho, meia do Arsenal, será jogador do Flamengo no meio do ano. Vocês podem anotar o que a gente está dizendo aqui agora. Mudou tudo de novo no Clássico dos Milhões. Os caras não sabem o que fazem, estão igual barata tonta. E já mudou tudo novamente. Hoje, em treino aberto, o Boto conversou com jornalistas em off, né? Não podia gravar entrevistas, e falou sobre Jorginho, sobre o Pablo, sobre a saída do Pablo, né? A possível saída do Pablo. Falou, dentre outros assuntos, de por que alguns jogadores saíram, e o departamento médico do Flamengo também esteve presente para poder explicar o grande número de lesões que tem acontecido no clube. Danilo está fora do jogo decisivo contra o Vasco no próximo sábado. Enfim, olha quanta notícia tem. Tudo isso e muito mais vocês vão ver agora aqui no nosso canal Família da Nação. Então, meu amigo, mete o dedo no like aí, dá esse apoio, já que o YouTube não está recomendando os vídeos, as lives, dá uma força a você. Mete o dedo no like, sobe, 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 vamos bater 100, 200, 300, 500, 1000 likes. E se você gosta de informação do Mengão em primeira mão, clique aqui embaixo, nesse botão vermelho escrito inscreva-se, acione o botão de notificação e se inscreva no nosso canal Família da Nação. Gosta de informação do Mengão? Então brota, brota, brota aqui para o Família da Nação. O drone vai subir e voltaremos com um show de notícias e informações do Flamengo. Sobe, drone! Galera, tem uma dica bem legal para vocês, que é a SofaScores, o melhor aplicativo que tem no mercado para você acompanhar futebol. Você acompanha a performance do seu time, acompanha todos os esportes de um modo geral. Se você quiser acompanhar a performance de um jogador individual, o Flamengo está cogitando a contratação do Matheus Pereira, por exemplo. Pô, quero ver a performance dele jogo a jogo. Você vai lá no aplicativo, você consegue ver tudo. As notas dele, jogo a jogo, a performance, mapa de calor, tudo. Então, você agora aponte a câmera do seu celular para este QR Code que está aqui. Aqui, aponta a câmera do celular para cá, que vai jogar direto você para o link para baixar o SofaScores. Tá bom? O link também, caso você não esteja assistindo pelo celular e não consiga apontar a câmera, o link está na descrição e no comentário fixado para você poder baixar o melhor aplicativo do mercado. Galera, hoje teve treino aberto no Ninho do Urubu. E o Enzo Barcelos, meu filho, esteve lá e fez lá toda a cobertura, botou vídeos lá no Instagram, nas nossas redes sociais, fez todo um trabalho, conversou com o José Boto, conversou com todo mundo, assessoria de imprensa, conversou com os médicos do Flamengo, quer dizer, ficou por dentro de tudo o que acontece, do que aconteceu e o que vem acontecendo internamente no Flamengo. Bom, o porquê os médicos foram numa sala de coletiva dar explicações para os jornalistas? Gente, vamos deixar aqui o paternalismo de lado. Eu apoiei a diretoria atual, acho que tinha que mudar mesmo e tal, mas eles optaram por uma mudança muito grande, uma mudança brusca, né? Eles demitiram, assim, sem olhar se esse era bom ou ruim, que em qualquer, né, meio profissional você vai olhar, tem uma mudança de gestão, você vai olhar e falar, pô, cara, eu quero fazer uma limpeza, eu vou demitir aqui dos 50 funcionários, eu vou, pelo menos uns 10 eu vou tirar, esse aqui a performance dele não é boa, você faz uma análise individual. O Flamengo optou por mudar a gestão do departamento médico e de mandar todo mundo embora, todos.
independente se era competente ou se não era. Então, isso causou um certo desconforto, no sentido de muita gente contestar. Fala, pô, peraí, mas tem muita gente boa que saiu. Claro que os que entraram também são muito bons, extremamente competentes. No entanto, eles estão dando o azar de, no início do ano, o Flamengo está tendo um número grande de contusões, né? Saiu uma matéria, inclusive, hoje, que, em termos de lesões, no primeiro mês de pré-temporada, foi a maior dos últimos 5 anos. Não sei se confere, eu confesso a você que não tenho esses dados, mas fato é de que nós temos pelo menos 3 jogadores com lesão muscular, tivemos já, né? Alguns retornando, outros ainda afastados, como o Michael, que é uma lesão grave muscular, o Cebolinha, que é uma lesão grau 1, uma lesão mais leve, deve voltar daqui a 15 dias, e também hoje surgiu a notícia, agora à noite, não falaram nada lá na coletiva, de que Danilo sente um desconforto muscular e não vai para o jogo contra o Vasco. Esse desconforto seria o quê? Mais uma lesão? Seria cansaço muscular? Enfim, não está muito bem explicado e a gente, sinceramente, não sabe dizer. Então, eles estão tendo muita cautela para poder falar desse assunto lesão, porque senão aí a galera fala, pô, trocou todo mundo, piorou e tal, melhorou. Então, assim, tem que ter calma, é o início de temporada. O Flamengo tem profissionais extremamente competentes, saíram pessoas competentes pra caramba e entraram outros também que são competentes. Então, assim, o Flamengo está bem entregue e eu acredito que isso não passa de coincidência e logo, logo vai ter aí a performance desejada. Falando sobre a entrevista coletiva do Varela, Varela disse que acha incoerência total o Vasco jogar, né, defender os jogadores num dia não querendo jogar no campo de grama sintética e mandar o jogo lá. Nós já falamos muito sobre isso. É uma incoerência absurda, mas sabe o que eu já estou gostando? Eu quero jogar contra eles lá mesmo. Porque não tem desculpa, cara. Não tem desculpa. Imagina se a Ferge exerce o direito, aquilo que ela queria. Porque nós trouxemos um vídeo, inclusive, com o presidente da Federação do Estado do Rio. Ele estava taxativo, ele queria o jogo no Maracanã. E por vários motivos. Um dos motivos é questão de segurança, mas o principal motivo para ele é a questão financeira e turística. Você imagina num sábado de carnaval, onde vários turistas estão no Rio de Janeiro, um clássico Flamengo e Vasco no Maracanã. Ia ficar lotado de turistas acompanhando o Campeonato Carioca. Né? Ah, Fábio, mas os turistas então vão lá para o Engenhão. Porra, é claro que não vão. O cara não vai para o Engenhão. O Maracanã é próximo ali da Zona Sul, da região onde ficam os hotéis que eles estão hospedados. O Engenhão você tem que cruzar a cidade, o cara não vai. Então, é esse um dos motivos. Questão de segurança, questão de não fazer sentido, né? O Maracanã tá lá e vai ficar fechado. Mas tudo bem, marcou lá, que seja lá, porque aí não vão ter desculpa, porque eles vão tomar ali uma porrada, o Flamengo vai matar. A única coisa que eu fico chateado, sabe o que é? É que o segundo jogo, onde a renda, o Flamengo teria direito a parte da renda, né, segundo jogo, que é o mandante, praticamente vai ser uma renda muito menor. Por quê? Embora o Maracanã seja maior, a torcida do Vasco simplesmente não vai. Primeiro que eles não iam de qualquer maneira, porque contra o Flamengo eles nunca vão. Segundo que eles vão levar uma pancada no primeiro jogo, dentro de campo. O Flamengo vai amassar o Vasco dentro de campo. Vai ser um atropelo esse jogo. E aí a torcida do Vasco já vai entregar os pontos. E o Vasco, se bobear, entra até com um pedido na federação para nem entrar em campo para jogar contra o Flamengo no segundo jogo. Enfim, mudou tudo de novo. Federação parece perdida, o BEP, que tem responsabilidade, porque se o BEP bate o pé e diz que não tem condição de mandar num sábado de carnaval o jogo lá, o jogo não iria acontecer lá. Então, o comandante do batalhão tem responsabilidade sobre isso. Se acontecer algum problema de segurança, e é perigosíssimo ali, o BEP responda por ter autorizado isso.
Então, que fique muito claro aqui. Aí o BEP agora autorizou, quer dizer, igual barata tonta, os caras não sabem, autorizou ter o setor sul e o setor norte. Quer dizer, é legal, porque acaba com um dos argumentos que me revoltou ontem, porque não tem cabimento no futebol profissional você fechar 2 setores, né? E um presidente de clube aceitar isso. Não existe isso em lugar nenhum. E é legal, mas torna-se ainda mais perigoso. Então vamos ver o que vai acontecer. Mudou também o horário do jogo, a pedido de uma das emissoras que detém os direitos de TV, 15 minutos a menos, né? O jogo seria às 18 horas e passou para as 17h45, não altera praticamente nada em termos de programação. Jorginho jogará no Flamengo. Gente, meu filho teve hoje lá e ficou de frente com o Boto, né? José Boto, naquele papo informal que sempre acontece, que a gente está acostumado, né? Que ninguém pode gravar. E para mim, eu sempre digo a vocês, é sempre o melhor, né? O melhor é esse. Porque quando você pode gravar, o cara não pode falar uma série de coisas, porque causa uma repercussão tremenda, né? E o Boto, ele, cara, legal isso, cara, porque assim, no off, ele acaba falando legal com a imprensa. Aquilo tudo que ele faz quando tá gravando, de não querer responder assuntos relacionados à transferência e tal, no off ele fala. Então, ele dá a entender, desculpa, que o Jorginho já está acertado com o Flamengo e que o que existe hoje é um respeito ao Arsenal. A gente já vinha dizendo isso para vocês, que quando o José Boto pediu a liberação, ligou para o Arteta pedindo a liberação do Jorginho, o Arteta fez o contrário, disse que não poderia liberar e disse para que não anunciasse nenhum tipo de pré-contrato caso seja assinado, porque o Arsenal está aí brigando, né, pela liderança do Campeonato Premier League. Para mim já não tem a menor possibilidade, o Liverpool já está nadando de braçada, já era o Arsenal nessa história toda. Tem só a Champions League, mas na ocasião tinham 3 competições ainda para eles. E ele, segundo o meu filho falou, né? Lá o José Boto falou assim: caminhando muito bem. E depois um repórter, inclusive, perguntou a ele o seguinte: então ele já vai jogar no Flamengo, tá tudo certo, e você só não pode dizer, né? Aí ele fez assim: é isso, mais ou menos isso, caminhando muito bem. Então, assim, acho que ele não brincaria com isso, né? Ele não pode, obviamente, cravar, e nem nós iremos cravar aqui, mas é óbvio que o Jorginho vai jogar no Flamengo. O acerto já aconteceu e o Flamengo respeita, né, o Arsenal, assim como aconteceu com o Gabigol. O Gabigol, ele chegou a anunciar que sairia do Flamengo, mas em nenhum momento ele disse que iria para o Cruzeiro. Isso partiu da imprensa de Minas. Ele não disse o clube nenhum, só depois que ele terminou o último jogo dele contra o Flamengo que ele anunciou para onde iria. Na verdade, anunciou só depois ainda, né? No dia que terminou o contrato, esperou o término do contrato para anunciar. Então, assim, é o respeito com o clube, e ele tem lá uma história no Arsenal e não vai querer quebrar essa história. Mas teremos esse grande reforço que é o Jorginho no meio do ano. Essa pegou todo mundo de surpresa. Matheus Pereira no Flamengo. A notícia saiu lá na Itatiaia, Rádio Itatiaia de Minas Gerais, de Belo Horizonte, e dizendo que só que eles trouxeram a informação que não procede. Eles disseram que o Flamengo procurou o Cruzeiro oferecendo Luiz Araújo pelo Matheus Pereira. Isso não é verdade, isso não procede. O que acontece é que o Matheus Pereira, ele está insatisfeito no elenco do Cruzeiro. Vocês lembram a história do ego, que a gente sempre falou aqui, que o ego atrapalha demais o ser humano, né? Atrapalha, inclusive, até a gestão do Flamengo atual. Se o Landim se unisse com o BAP, talvez o Flamengo conseguisse grandes coisas, porque os dois são bons, né? Se o Landim não tivesse o ego do tamanho que ele tem, o Jorge Jesus poderia ter voltado ao Flamengo em uma determinada hora, em um determinado momento. Então, assim, o ego atrapalha muito. E a ida do Gabigol para o Cruzeiro ganhando 3 milhões e o Dudu também ganhando um salário muito próximo a este, deixou o Matheus Pereira
totalmente insatisfeito. Ele está insatisfeito, quer sair do Cruzeiro. Ah, Fábio, mas ele disse que quer ir para a Europa para viver com a família dele na Europa. A prioridade é a Europa, mas ele já não consegue mais ir para a Europa. Tanto é que a proposta da Europa veio do Zenit e ele não quis ir. Né? A prioridade é ir para a Europa. Ah, mas ele garantiu que clube nenhum brasileiro ele vai e tal. Ele jogou para a galera. Jogou para a galera. O que jogador de futebol fala não se escreve. Então, o Flamengo viu com bons olhos esse interesse do Cruzeiro em ceder o Matheus Pereira, já que o jogador quer ir embora, mas o Flamengo, em hipótese alguma, quer ceder o Luiz Araújo, conforme disse lá a imprensa mineira. Procede a informação porque Leonardo Jardim, quando foi treinador na França, chegou a enfrentar diversas vezes o Luiz Araújo e é fã do jogador, gosta muito do futebol dele e pediu a contratação do Luiz Araújo para o Cruzeiro. Só que o Luiz Araújo, dificilmente, até o atleta mesmo, vai querer sair do Flamengo. Por quê? O Flamengo ele é super valorizado. Hoje ele entra como se fosse o 12º jogador, inclusive merece condição de titular já. É um jogador que vai disputar todos os títulos, o Cruzeiro praticamente não vai disputar nada. E outra coisa, o Flamengo jamais liberaria, pela importância que o atleta tem no clube. Então, esse interesse do Cruzeiro em querer se desfazer do Matheus Pereira pela insatisfação dele e querendo colocar jogadores do Flamengo no negócio, Luiz Araújo o Flamengo não vai aceitar. Mas quem sabe o Flamengo não coloca algum outro? Aí fica a minha pergunta a você que está do outro lado. Você gostaria de ter Matheus Pereira, jogador de 28 anos, técnico, classudo, jogador que joga ali na função do Arrascaeta, habilidade pura, no elenco do Flamengo? Seria uma boa contratação? Comente, deixe o seu like e inscreva-se no nosso canal Família da Nação. Um grande abraço a todos, saudações rubro-negras.